Bom dia, vamos mais uma aula, né? A nossa aula de hoje é referente a razões trigonométricas. Então a gente vai falar sobre razões trigonométricas. Essas razões trigonométricas elas acontecem dentro do ciclo trigonométrico, né? Então a primeira razão que nós vamos ver é a razão seno, ok? Seja P, olha aqui, observando aqui, ó, nós temos aqui um ponto P, seja P um ponto, né, da circunferência trigonométrica. Então está aqui, ó, nós temos aqui o ponto P, certo? A imagem de um número real, certo? Ele é a imagem de um número real que está localizado, né, em relação ao número real em relação ao ângulo alfa, tá certo? Que pode estar localizado, que vai de zero, aqui de zero, não é isso? Dando uma volta todinha até chegar em 2π, certo? Então, por isso que justifica isso aqui, ó. Alfa pode ser qualquer valor desse, né? Pode ser 60, né? Pode ser 95, pode ser 180 e pode ser 360, uma volta toda, tá? Alfa é igual à ordenada P, ou seja, o ponto que está em P. A medida dessa parte vermelhinha aqui, ó, né, que é o arco, AP, é igual ao alfa em radiano. É em radiano, não se esqueça disso. É igual a alfa em radiano. E a medida do ângulo AOP, A, né, aqui está o outro A. OP é a mesma coisa, é a alfa em radiano. Ok? Então a alfa será sempre em radiano. Agora olha só, observe que projetada ortogonalmente o ponto P, aqui ó, quando eu faço essa projeção aqui de vermelho, ó, ortogonalmente o ponto P, sobre o eixo vertical, obtemos um ponto P', tá vendo? Ó? Paralela ao eixo horizontal e ortogonal, por quê? Porque faz um ângulo de 90 graus aqui, eu tenho um ponto P', certo? Óbvio isso aí, né? Considerando o sentido positivo para cima, olha lá, sentido positivo para cima do eixo vertical e tomando o segmento OP', tá aqui ó, de vermelho, o segmento OP', podemos também definir o seno de alfa com uma medida algébrica deste segmento, isto é, o alfa, na verdade, o seno de alfa é justamente essa medida que vai de O aqui, ó, até P', que é isso que está de vermelho aqui. Então vai de O até P'. Isso aqui é o seno. Então o seno ele está nesse eixo aqui, ó. Isso aqui é o seno. A outra que a gente vai estudar, né, é justamente o cosseno, que é esse eixo horizontal aqui. Então, o seno é o vertical e o cosseno é o horizontal. Por enquanto, vamos estudar o seno. Bom, daqui em diante, o eixo vertical da circunferência trigonométrica será chamado de eixo dos senos. Então, esse eixo vertical aqui, ó, que está em pezinho aqui, que eu estou circulando aqui, vai ser o nosso eixo dos senos, certo? Eixo dos senos. Então, observe aqui, ó. Observando aqui essa figura aqui do lado aqui, né? Ela nos permite compreender que a definição interior é compatível, ou seja, o seno de alfa foi estudado no triângulo retângulo, né? O seno de alfa é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Não é isso? Então, olha só, a gente vai observar aqui, né, eu vou pintar de vermelho aqui, vocês vão observar que isso aqui, ó, que eu estou pintando,
forma um triângulo retângulo. Olha aqui onde está o ângulo reto. Não é isso? E aí nós temos, ao ângulo alfa, nós temos o cateto oposto e temos aqui a hipotenusa. Não é isso? E o que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa? É o valor do seno. Certo? Traçando o segmento P e P duas linhas, ó, se você traçar esse segmento P e P dois linhas, eu vou ter o cateto, vai ser paralelo a quem? A isso aqui, ó. Não é isso? Então tá aqui, ó. É paralelo a OP, que é o eixo dos senos. Certo? Então, o seno do ângulo AOP, o seno desse ângulo alfa aqui, o seno do ângulo alfa, é o quem? É o cateto oposto. Vou colocar aqui, ó. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa. Não é? Quem é o cateto oposto? É esse segmento aqui, ó. Pelinha O. Não está dando o mesmo tamanho, ó. Esse tamanho, esse aqui é o mesmo tamanho desse aqui, ó. Então, quanto é que mede esse pedaço aqui? É fácil. Eu chamo cateto oposto, no lugar de CO, que é o cateto oposto, eu vou colocar o segmento que vai de P' a O. Ou, o contrário, eu posso colocar de O a P'. É o segmento. Né? Sobre quem? Sobre a hipotenusa. Então, repetindo, dando sequência. Vamos puxar aqui uma setinha aqui e vamos dar sequência. O que a gente observa? Que o segmento O, P', que é a mesma coisa que o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Agora, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é isso aqui, ó. O que é a hipotenusa? A hipotenusa, num ciclo trigonométrico, ela é definida como 1. Não é isso? É o que a gente aprendeu. Ela é definida como 1. Qualquer ponto que sai de 0 e chega na circunferência, vale sempre 1, que é o chamado de raio. O raio vale 1. Né? É o raio. E o raio vale 1. Então, logo, a distância OP' dividido por 1 é o próprio o quê? OP'. Ok? Então, isso quer dizer o quê? Que é a medida OP'. Isso aí está aí, a medida OP'. Então, seno, está aqui de alfa, é igual a quem? Ao segmento OP'. Então, eu acabei de provar que o segmento é essa, que o seno é essa distância daqui para cá. Ó, né? É só a demonstração de que essa distância daqui para cá será sempre o valor de seno, de acordo com o ângulo alfa. O mesmo procedimento é utilizado quando o P ocupa posições nos demais quadrantes. Então vamos ver aqui os demais quadrantes, né? Olha aqui, vamos ver aqui no segundo quadrante. Nesse anterior aqui, a gente viu no primeiro quadrante, né? Ó, aqui, ó, primeiro quadrante. Agora vamos ver aqui no segundo quadrante, né? Considere o sentido positivo, certo? Para cima, olha aqui, ó, considerando esse sentido aqui, o positivo para cima, dos eixos do seno. O que é o eixo do seno? É isso aqui, ó, eixo dos senos. Eu vou pintar de vermelho aqui, ó. Isso aqui é o eixo dos senos. É o horizontal, é o vertical. Horizontal é cosseno, que a gente vai estudar depois. Observe o sinal do seno de um número real alfa. Olha, aqui é A, aqui é 0. Então, o sinal para cima, lembra, é sempre positivo, né? Para cima será positivo. Até chegar nesse ponto aqui, que é 1. Né? O seno é 1. Essa distância aqui é o raio, então ele vale 1. E para baixo, ele é o quê? Ele é negativo. Portanto, aqui vai valer o quê? Vai valer menos 1. O raio é menos 1 para baixo, e para baixo é menos 1,
e para cima é 1. Certo? Então, observando, vamos ver o quê? A medida que varia na posição P é a imagem de alfa. Né? Então, eu tenho um só aqui no segundo quadrante, vai ficar nessa posição aqui. Bom, a ordenada de P é maior que 0. Por quê? Porque está para cima. Né? Se o meu ponto era o P, ele girou, foi, saiu do primeiro quadrante, chegou aqui no segundo quadrante, qual é a imagem dele? Né? Pelinha? Pelinha não está acima de 0, então ela é positiva. Então, o seno de alfa é maior que 0. Está para cima. Agora, observe no segundo quadrante. Ó. Saiu daqui, era 0. Passou pelo 90, passou pelo 180, está no quarto quadrante. No quarto quadrante, qual é o sinal dele? É para baixo. Ó. É negativo. Logo, o seno é menor que 0. Né? Ok? Agora, vamos ver outra situação. Ele sai de novo do 0, vai rodeando. Passa pelo 90, pelo 180, pelo 270, que é esse ponto aqui, certo? Pelo 270, que é esse ponto aqui, e chega aqui nesse P. P para aqui. Qual é a imagem dele? A imagem dele é P', que está abaixo de 0. É menor que 0. É negativo. Não é, está abaixo de 0. Então, vamos lá. No primeiro quadrante, só para recapitular, no terceiro e quarto quadrantes, a medida algébrica do segmento OP' é positiva ou negativa? Vamos responder agora. No terceiro, ele quer saber no terceiro e no quarto quadrante. No terceiro, ela é o quê? Aqui, ó. No terceiro quadrante, ela é o quê? Ela é negativa. E no quarto quadrante, ela é o quê? Também é negativa. O pelinho está para baixo. Certo? Agora aqui, ela já é o quê? Positiva. E no primeiro quadrante, ela é positiva também. Não é? Tá aí. Se você pegar um círculo trigonométrico, quanto aos sinais do seno, ela é positiva nos dois de cima e negativa nos de baixo. Porque o 0 se encontra aqui, ó, nessa posição. Para baixo é negativo. Ok? Então vamos ver a observação. Com o raio da circunferência trigonométrica é unitário, olha aí, o raio é unitário, lembra? Temos que, para todo alfa pertencente a 0 e π sobre 2, o que ele quer dizer? Que sai de 0, né? E dá uma volta toda, vai chegar onde? No 360. Qual é o 360? É π vezes 2, π vezes 2. Não é? O seno ele vai variar aqui, ó. Vai variar em positivo e vai variar em negativo. Se parar aqui, se o P parar aqui, vai ser positivo. Se o P parar, por exemplo, aqui nessa posição, a imagem dele é o que? É para cima, é positiva. Né? Agora, se parar aqui, vai ser negativa. Por quê? Porque para embaixo. Se parar aqui também, será negativa. Então, é negativa nesses dois quadrantes aqui, positiva nos dois de cima. Ok? É isso que ele quer dizer. Muito bem. Agora, os valores notáveis. É muito importante isso aqui. Existem 3 valores notáveis que estarão sempre no primeiro quadrante. Vocês lembram, né, da nossa aula anterior, que a gente falava de 3 valores notáveis do valor de alfa. Seria π sobre 6. O π sobre 6 é o quê? É 180, π não é 180, dividido por 6, que dá 30 graus. Nós temos o π sobre 4, π sobre 4, π vale 180, dividido por 4, que vai dar 45. E o π sobre 3, que é 180, dividido por 3, que é o mesmo que, deixa eu ver, 60. Esses são os ângulos notáveis.
Bora ver o primeiro ângulo notável, o π sobre 6, que é a mesma coisa que 30, né? Deixa eu colocar o 30 aqui para vocês não se confundirem. Se nós observarmos o ponto P, quem é o ponto P agora? É π sobre 6, que é a mesma coisa que 30. Em radiando vale π sobre 6 rad e em ângulo vale 30. Está aqui dentro aqui o ângulozinho, ó. Aqui o 30 é esse mesmo aqui, ó. Tá entendendo? Quando eu procuro a imagem dele no eixo seno, está aqui o eixo seno. Ó. Esse aqui é o eixo seno. Que eu estou marcando aqui. Ó. Né? Essa distância, olha só, a imagem que ele vai ter vai estar bem no meio. Daqui até, o raio não vale 1, até aqui, ó, o valor do seno é quanto? É 1. Ele está bem no meio, não é? Não está bem no meio a imagem? Ele vai aqui, bate aqui e reflete bem no meio. Então, o seno de π sobre 6, que é a mesma coisa que o seno de 30, vale quanto? Vale meio. No próximo quadrante, de 45, que é π sobre 4, no primeiro quadrante, ó, ele vai dar um pouquinho mais acima, não é? Vai dar um pouquinho mais acima, que vai dar raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Se você pegar uma calculadora, eu vou aqui pegar uma calculadora, só um minuto. Eu vou pegar aqui uma calculadora para mostrar para vocês. Vou pegar aqui uma calculadora. Isso, está aqui. Beleza? Está aqui. É raiz de 2. Então, vou pegar aqui a raiz de 2. Não tem a raiz aqui. Peraí, raiz de 2. Aqui não vai ter a raiz de 2. MOP. Não. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2. Raiz não tem. Nessa calculadora não tem, mas calma aí que eu tenho outra calculadora, né? Vamos ver aqui uma outra calculadora. Deixa eu pegar aqui uma outra calculadora rapidinho. Calc. Aqui uma calculadora. Pronto. Agora sim. Vamos. Tá abrindo aqui. Eu vou pegar a raiz quadrada de 2, né? Vai ser igual, eu fiz errado, 2 raiz, tá aí, ó, né? É 1,41, né? Não sei o que, não sei das quantas. Não é raiz de 2 sobre 2? Então, dividido por 2 vai ser igual a 0,7, aproximadamente 0,7. Bom, o que eu quero provar com isso? Eu quero, deu 0,7, né? Se eu pegar a minha raiz de 2 sobre 2, aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, vai dar aproximadamente 0,7. O meio é 0,5. Então, observe que o 0,5 é menor que 0,7. Né? Aqui, nesse ponto, não é 1, o seno não é 1. Então, observe que ele dá um pouquinho a mais, né? Aqui nós temos o 0,5. Então, aqui em cima será o quê? O 0,7. Vai se aproximando de 1. Vai se aproximando de 1. Né? Então, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aproximadamente 0,7. O seno de 30, que é menor, é meio, 0,5. Então vai subindo. Agora o próximo, ele está abaixo de meio. Aliás, né, ele está acima do 0,7. É o π sobre 3. Então agora vai ser raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Já vai dar um número maior.
né? A gente já vai ter um número maior. Vamos ver se eu acho aqui, minha calculadora tá fácil demais. Vamos ver. Calc. Agora já vai ser um número maior. Quer ver? Olha só. Eu vou pegar 3, extrair a raiz dele, ó, dá 1,73. E vou dividir, né, raiz de 3 sobre 2. Dividir por 2. Ó. É igual a 0,86. Então já deu um pouco mais para cima. Não é? Já deu um pouco mais para cima. O que a gente pode observar? Né? Que já dá um pouco mais para cima. Ok? Agora olha só. Então, no caso aqui do 60, já vai mais para cima ainda. Dá um 0,8. Vai subindo. 0,5, 0,7, 0,8. Que é a raiz de 3 sobre 2. Né? Eu tenho o 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, e tenho o raiz de 2 sobre 2. Certo? São 3 pontos da circunferência. São 3 pontinhos da circunferência. O meio, aproximadamente 0,7, aproximadamente 0,8 e meio, alguma coisa assim. Já chegando perto de 1. Esses números vão se aproximando de 1. Mas na matemática, né, eles vão se aproximando de 1. Mas na matemática, a gente vai usar o quê? Vai usar o meio, o raiz de 2 sobre 2 e o raiz de 3 sobre 3. Eu estou transformando ele em valores só para que vocês possam observar que eles se aproximam de 1 cada vez mais. À medida que eu vou seguindo com o meu ponto P, a imagem dele no seno, no eixo seno, vai ser sempre próximo de 1, vai se aproximando de 1. Ok? Muito bem. Agora observe aqui, ó. Usando os valores, é possível obter por simetria o seno de outros números reais. Olha aí, ó. Se eu pegar, usando a simetria, eu vou achar outros valores reais. Bem fácil. Por exemplo, se eu tenho aqui o π sobre 6, né? Que é o 30, é meio. Qual é o outro que vai ser meio? Vai ser o 5π sobre 6, né? Então, o 30 aqui, ó, 30, certo? Ele vai refletir lá no 5π sobre 6. 5π sobre 6 é 5 vezes 180 dividido por 6. Ó. 3 vezes 6 aqui dá 30, né? 3 vezes 6, 18 dá 30, 5 dá o 150. Então esse cara aqui, na verdade, é o 150. 150. E é verdade, porque nesse ponto aqui, na circunferência, ele não é 90? É, ó, 0, não é? Aí chega no 90. Beleza? Então, aqui é o 90, aí ele anda mais um ponto, vai chegar no 150. Exatamente, ó. Se aqui é 30, daqui para cá, nós já fizemos isso na aula passada, para chegar em 90, de 30 para chegar em 90 falta 60. Então, se essa parte vermelha aqui é 60, basta eu andar mais 160, vai dar em quem? No 150. Então, é 150. Qual é o seno de π sobre 6? É 1 sobre 2. Qual é o seno de 5π sobre 6? Também é 1 sobre 2, porque eles são simétricos. Um está do lado da linha pontilhada, o outro está do outro lado. Ó. Não é? Então eu tenho P e P'. Um está do lado, outro está do outro. Eles têm o mesmo valor do seno, que é o eixo vertical. Eles têm o mesmo valor do seno, que é o eixo vertical, que é 1 sobre 2. Beleza? Então fica fácil de eu encontrar esse camarada aqui. Agora, olha só. Eu quero encontrar, né? Ah, tudo bem, isso aqui é no segundo quadrante. Eu esqueci que aqui tem o primeiro quadrante. Olha o primeiro quadrante. O seno de 30 é 1 sobre 2. Ou o seno de π sobre 6, que é a mesma coisa, é 1 sobre 2, né? 30 e π sobre 6 é a mesma coisa. Aqui está em graus e aqui está em radiano. E aqui eu tenho um valor absoluto.
né? Ou seja, é meio centímetro, é 2 centímetros, vai depender do tamanho da minha circunferência. Agora, o radiano a gente já estudou, né? Ele vale, o raio vale 1, por convenção, vale 1 a unidade de medida. Pode ser 1 quilômetro, 1 hectômetro, 1 decâmetro, 1 centímetro, coisa parecida. No terceiro quadrante, olha o que acontece no terceiro quadrante. Eu estou fazendo só com π sobre 6. Ó. Novamente o π sobre 6. O cara quer saber qual é o seno de 210, né? O seno de 210. 210. E o seno de π, 7π sobre 6. O 7π sobre 6, esse π aqui é 180. 180 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 7, 21, 210. O 7π sobre 6 é o mesmo 210. Aí quando eu saio daqui, ó, do 30, né? Do 30. E atravesso do outro lado, eu vou ter quem lá? Eu vou ter o 210. Como é que eu sei que é o 210, professor? É fácil, né? É só eu colocar os pontos principais, ó. No grau, aqui não é 0, aqui não é 90, aqui não é 180. Então ficou fácil, né? Esse pedaço daqui para cá, ele é oposto e se mede pelo verso. Esse mesmo pedaço daqui para cá. Se daqui para cá deu 30, não é não? Π sobre 6 é 30, certo? 30. Então esse pedacinho é 30. Se tem 180 com mais 30, 210. Então, onde é que vai dar o seno dele? Vai dar embaixo, vai dar... Se o 30 dá meio positivo, o 210, como é para baixo, dá meio negativo. Olha aí, ó. Bem na metade mesmo. Viu como foi fácil? Agora eu vou achar o valor do π sobre 6, lá no quarto quadrante. Vou achar o π sobre 6 lá no quarto quadrante. Como é que eu vou fazer? Ora, basta eu fazer... Ele quer saber quanto é que é 11π sobre 6, não é? Então basta eu seguir a linha reta, ó, vai dar nessa posição aqui, e ele vai dar também menos 1 sobre 2. Certo? Então, se eu tiver os pontos principais, eu vou encontrar todos. Todos. Certo? Também é possível obter o valor do seno de números reais cujas imagens P coincidem com os pontos. Ó, observe aqui, ó. Nesse caso aqui não é o ângulo zero? A distância daqui, a distância, observe que está no zero, o seno. Então, o seno de zero é zero. O seno de zero é zero. Né? Olha aqui outra situação. Ó. Agora, aqui não é 90? Esse ponto aqui não é 90? E a distância por convenção do seno vai de 0 a 1. Então, o seno de 90 é 1. Vamos achar esse outro ponto aqui agora, na próxima figura. O π, quem é o π? Não é 180? Aqui não é 180? É, ó, 0, 90, 180. Então, se aqui no caso vai ser o quê? O seno de 180 será o quê? Será 0. Porque não sai do lugar, né? Ó. Ele vai, estava no 0, rodou, deu a volta todinha e parou no 0 de novo. E a imagem quem é? É o ponto que está sobre, o P' vai estar sobre a origem, que é 0. Então, o seno de 0 é 0 e o seno de 180 também é 0. Olha aí, ó. O seno de 0 é 0 e o seno de 180 é 0. Agora a última. Ele sai daqui o ponto P e gira todinho e para aqui no 270. 270. Qual é o seno de 270? Ora, se para cima o seno é 1 positivo, né? O seno é 1 positivo, para baixo ele é 1 negativo. Então, o seno de 270 é negativo. O seno de 90 e o seno de 270, os dois é 1, sendo que o seno de 90 é 1 positivo e o seno de 270 é para baixo, é 1 negativo.
E o seno de 0 é 0. E o seno de 90 é 0. De 180 é 0 também. Ok? Entendido essa parte aí, vamos mais para frente, né, fazendo um resumo geral. Certo? Mais uma posição aqui, ó. Se ele der a volta toda, estava esquecendo. Dando a volta toda, ele vai parar no 0, né? E o seno de 360, que é uma volta toda, é 0. Por que 0? Porque quando eu estico aqui, ó, o P' vai dar em cima do 0. Nessas duas situações aqui, o P' vai dar em cima do 0. Aqui e aqui, ó. Aqui também ele não sai do lugar. Então aqui o seno de 0 é 0, né? O 180 é 0 e o 360 é 0. Ok? Olha só. Primeiro, vou criar aqui, pegar aqui um compasso, certo? Só um minuto. Pegar aqui um compasso e vamos fazer uma circunferência. Deixa eu só diminuir um pouco ela. Vamos fazer uma circunferência. Ok? Vamos fazer uma circunferência. Pronto. Tá aqui. Fazendo essa circunferência, né, vamos criar a reta cosseno. Aqui nós temos o cosseno, certo? E aqui nós teremos o seno. Vou gastar um pouquinho mais para ele vir mais para o centro. Aqui, ótimo. Então tá aí. Nós sabemos que existe 3 ângulos notáveis, né, que têm os seus valores, tanto no seno como no cosseno. Vamos abrir uma página nova aqui, a 2. Vamos lembrar de uma revisãozinha da 8ª série. Eu vou fazer aqui um quadrozinho rapidamente com essa pequena revisão. Vamos ver se a gente recorda. Muito bem. Fazendo um quadrozinho aqui, só para a gente relembrar a 8ª série. Ok? Então nós temos o seno, certo? Temos o seno e o cosseno, certo? Ou melhor, vou fazer assim. 30, os ângulos notáveis, 45 e 60 graus. Aí nós temos o seno e o cosseno. Pronto. Aí. Vamos colocar aqui uns traçozinhos aqui para a gente identificar esses ângulos, né? Bora colocar aqui os traçozinhos. Esses traçozinhos aqui são da fração, tá certo? São da fração, ok? Vou fechar aqui a nossa tabelinha. Muito bem. Agora, vem aquela musiquinha, né? A gente sempre conhece. E faz o seguinte, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2. Raiz aonde não tem 1. Ó. Raiz aonde não tem 1. Então vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu pegar aqui. Ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Raiz
onde não tem 1. Então tá aí, tá resolvido o nosso problema, né? Agora eu tenho, por exemplo, o seno de 30 é 1 sobre 2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Ao contrário, é o cosseno que nós vamos estudar na próxima aula. Certo? Voltamos agora à nossa arco trigonométrico. Os ângulos notáveis são, certo? Primeiro, eu tenho bem no centro aqui, que é o 45. Beleza? Um pouquinho abaixo, eu tenho o de 30. E um pouquinho acima, eu tenho o de 60. Esses são meus ângulos notáveis. Certo? O que a gente sabe? A gente sabe que o 60, né, vou colocar uma outra cor aqui, o 60 é igual a π sobre 3. O 45, a gente sabe que é π sobre 6. Né? Deixa eu ver o 30. O 30 é que é π sobre 6. O 45 vai ser π sobre 4. Pronto. Aí. Esses ângulos notáveis eu posso encontrar todos os outros. Por exemplo, o de 60, eu posso encontrá-los em outras posições, não é? Por exemplo, o de 60, eu posso traçar uma reta aqui, ó, encontrar eles nos outros quadrantes. Posso encontrar ele aqui, posso encontrar ele aqui no terceiro quadrante, certo? Posso encontrar ele também no quarto quadrante. Você pode ver que fecha o ciclo, ó. Olha lá. Né? Mas, professor, como é que eu faço para descobrir eles? É fácil, né? Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos observar os valores de cada um desse aqui, ó. Os valores do seno, né, de cada um deles. O valor de 60, de 30 e de 45. Se eu observar na minha tabela, olha lá, 30 é 1 sobre 2, então 30 está bem aqui, ó. 30, exatamente no meio, a posição dele aqui, ó. É 1 sobre 2. 30, deixa eu botar de azul, 30, a posição aqui do 30 é 1 sobre 2. Se eu observar na minha tabela lá, 45 é raiz de 2 sobre 2. 45, tá bem aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. E o de 60, raiz de 3 sobre 2. Pronto, estão todos três aí. Ah, professor, então agora você pode encontrar os outros ângulos, né? Se eu pegar o 60, por exemplo, 60, aqui é 60, então quanto é que mede esse ângulo aqui? Esse arco aqui, vamos colocar um ponto aqui. Esse arco aqui vai medir quanto? Esse arco, ora, eu sei que esse ponto bem aqui, gente, vou colocar de outra cor, de verde, aqui é 90, não é? Então, se de 60 para 90 falta 30, esse pedaço daqui para cá é igual a esse aqui. Se daqui para cá é 30, é só andar mais 30, eu estava no 90, mais 30, esse aqui é o 120. Esse aqui é o 120. Certo? Então eu já descobri o seno
de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, e o seno de 120 também, ó, é raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou pegar o simétrico dele aqui já no terceiro quadrante. Quem é esse cara aqui? É fácil. Se dos pontos cruciais aqui eu tenho 90, cada um é 90, né? Ó, 90 mais 90, aqui é 180. Beleza? Aqui é 180. Bom, desse ponto aqui até o 180, eu saí de 120, eu estava no 120 e fui até o 180. Eu andei quanto? 60. Né? É só pegar o 180 e andar mais 60. 180 com mais 60 vai dar o quê? 240. Agora eu tenho que descobrir quanto é que mede isso aqui. Ó. Aí é muito fácil mesmo. Por quê? Porque se no primeiro quadrante aqui deu para cima raiz de 3 sobre 2, para baixo vai dar menos raiz de 3 sobre 2. É muito fácil. Aí eu já descobri outro também, ó. Já descobri outro. Que o seno de 240 também é raiz de 3 sobre 2, só que negativo. Aí é só eu descobrir agora, ó, o irmão dele aqui. Esse cara bem aqui, ó. Quem é esse cara? Eu sei que esse ponto bem aqui, ó, é extremo, né? É 270. Que é 0, não é isso? Começa aqui no 0 grau, aqui, 90, 180, 270. 240, para chegar até 270, foi andado 30. Então eu só andar mais 30, porque eles são simétricos. Ó. Anda mais 30. Esse cara aqui é o 300. Então o seno de 300 é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Os dois é o mesmo, raiz de 3 sobre 2. Tanto o seno de 30 como o seno de 240. Os dois é raiz de 3 sobre 2. Ó. Tanto o seno de 60 como o seno de 120. E nisso eu posso fazer em todos. Eu posso fazer em todos. Por exemplo, o 30. Ó, vamos descobrir qual é o seno de... Eu já sei. O seno de 30 é quem? O seno de 30 é 1 sobre 2. Moleza. Então, no segundo quadrante, o seno de 30, quem é o seno de 30? É fácil. Esse pedacinho daqui está no 0, eu andei 30. Então, esse pedacinho aqui é 30 também. Se eu estou no 180, eu volto 30, vou ficar no 150. 150. Então, o seno de 150 também é 30. Beleza, professor. Agora ficou fácil demais. Eu vou achar o terceiro quadrante. Vou pegar aqui para o terceiro quadrante. Traçar uma reta aqui e vou perguntar quem é esse ponto aqui. Quero saber quem é este ponto aqui. Quem é este ponto aqui? É isso que eu quero descobrir. Está muito fácil, não é? 150. Andei 30, cheguei em 180. Esse pedaço aqui é igual a esse aqui, ó, essa mesma distância. Se de 150 para 180 é 30, eu ando mais 30. A volta não é assim? Então eu ando mais 30. Esse cara aqui, quem é? É o 210. É o 210. Ah, professor, então ele é o 210. Então qual vai ser o seno dele? Qual vai ser o seno dele? Vou puxar uma reta aqui para descobrir o seno dele. Qual é que vai ser o seno dele? Vamos descobrir já já. Deixa eu puxar a reta aqui. A reta saiu errada. Agora vai. Olha aí.
né? O seno dele vai dar justamente nesse ponto aqui, ó. Aí eu vou e me pergunto, esse cara aqui não é o irmão do 30 lá, ó? E o 30 não é 1 sobre 2? Então aqui vai dar 1 sobre 2 também. Só que é para baixo, né? Só que é para baixo, vai dar 1 sobre 2. Só que é para baixo é negativo. Porque bem aqui está a origem, é o zero. Aqui é o zero. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Quais os valores que eu tenho? 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E para baixo, eu tenho menos raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, né? E menos raiz de 3 sobre 3. Para baixo é raiz de 3 sobre 2. Para baixo tudo é negativo. Vai ter menos 1 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Aí, ó. E esse cara aqui, ó, eu já descobri também, tá tranquilo. Por quê? Porque esse cara aqui é irmão do 210. É simétrico, né? Quando eu falo irmão, quer dizer simétrico. Então, olha lá. 210 para chegar em 270 foi 60. Né? Então, se eu andei daqui para cá, deu 60, a mesma distância vai ser mais 60. Como eu já estou no 260, 270 mais 60, 270 mais 60, 330. 330. Ele também é menos 1 sobre 2. Então, eu só vou escrever aqui, ó, o seno de 210 é igual a menos de 210 é igual a menos 1 sobre 2. E o seno de 330 também é menos 1 sobre 2. E o seno de 150, que é o mesmo de 30, é 1 sobre 2 também. Aí, só que para cima é positivo e para baixo é negativo. A mesma coisa você vai fazer com 3π, né? Aí você vai encontrar, aí 3π, aqui o 120, né? Aí já vai ser, você faz a regrinha de 3 e transforma em radicando, né? Transforma em radiano, e assim faz com todos os radianos também. É a mesma proposta, certo? Se aqui é π sobre 3, você subtrai e chega nessa posição aqui. Ok? Ou pode usar as formulazinhas que a gente trabalhou na aula passada. Com isso aqui a gente resolve todas as outras questões. Tá? Com isso aqui a gente vai e resolve todas as nossas outras questões. Esse aqui é o resumo geral. Ok? Esse aqui é o nosso resumo geral. Vamos então agora. Então, a gente vai fazer essa pequena atividade aqui, tá? Deixa eu só copiar. Vamos colocar aqui numa página aqui. No meio. Grande, deixa eu ver. Muito bem, tá aí. Tá aí. Vamos resolver essa questão aí. Então, o primeiro passo para a gente resolver essa questão, né, qual é o seno de 240? Encontrar o seno de 240. É a nossa primeira questão, certo? Qual é o seno de 240? Qual é o seno de 240? Bom, eu não sei qual é o seno de 240, certo? Mas eu sei de uma coisa, que 240 está no quarto quadrante, né? Vou pegar aqui o meu compasso e vamos fazer
uma pequena esfera, pequeno círculo aqui. Vou fazer um pequeno círculo. Ok? Vamos fazer um pequeno círculo. Deixa eu tirar ele um pouco mais para baixo. Aqui. Pequeno círculo. Pronto. Aqui o nosso pequeno círculo. Colocando o eixo do seno. O eixo do seno. Né? E aqui o eixo do seno. Certo? Vamos dar só uma baixinha aqui para ficar mais centralizado. Opa, ficou demais. Aí. Beleza. Muito bem. 240. Tem que saber onde está a localização desse 240. Primeiro, eu tenho aqui os meus ângulos arcos notáveis, né? Eu tenho aqui bem no centro, certo? Eu tenho aqui bem no centro, deixa eu mudar de cor. Nessa posição aqui, o 45. 15 para cima, eu vou ter o 60. E 15 para baixo, eu tenho o 30. Certo? Eu sei que o seno de 45, eu conheço já esses valores, né? São ângulos notáveis. O seno de 45, deixa eu só pegar uma reta aqui, o seno de 45, basta eu puxar uma reta aqui, a mesma coisa eu faço com o seno de 60 e a mesma coisa com o seno de 30. Né? Eu sei que os valores deles são, colocando de azul aqui, o de 45, aliás, de 30 é 1, o de 30 é 1 sobre 2, é esse ponto aqui, ó. Tenho que descobrir cada ponto desse aqui, quanto é que vale. E isso eu já sei porque eu tenho, são ângulos notáveis, né? Aqui é 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e esse aqui é o raiz de 3 sobre 2, né? Esse ponto aqui. Isso aqui é uma setinha. Beleza? Deixa eu dar uma arrumada melhor. Vou colocar mais perto aqui. Raiz de 3 sobre 2. Pronto. Então já sei. Agora eu quero descobrir o de 240. Aí é fácil. O 240 está em qual quadrante? Muito fácil. Aqui não é 90? Aqui não é 180? Então, ele está lá, aqui no quadrante 3, no Q3. Para a gente trazer do Q3 lá para o outro lado, né, basta eu tirar uma reta, né? Uma reta que eu vou dar exatamente em cima. Eu uso do quarto quadrante para me voltar para cá, eu uso aquela formulazinha. Eu pego o π, né, aliás, eu pego o ângulo que eu tenho, que é o ângulo A, menos o π, que é o 180. Então o ângulo que eu estou procurando é o 240, menos o 180, é a fórmula da aula passada. Subtraindo isso aqui, ó, vai dar exatamente 60. Então, o 240 corresponde a quem? Ao 60. O 240 corresponde ao 60. Muito fácil, né? Aqui, ó, é o 60. Passando pela origem, olha aqui onde é que ele está. Esse cara aqui que é o 240. Esse cara aqui é que é o 240. Deixa eu colocar aqui 240.
É o 240. Muito bem. Sendo ele 240, qual era a pergunta? Localizei ele. O primeiro passo é localizar ele no gráfico. Está aqui ele aqui, ó. Certo? Localizei ele no ciclo trigonométrico, descobri que ele é irmão do 60 e o valor de, então ele vai ser o mesmo valor de 60, certo? Ele tem o mesmo valor de 60. Então, se eu puxar uma reta aqui, ó, esse camarada é esse mesmo valor aqui, ó. Aqui o ponto dele aqui. Quanto é que ele vai valer? Se o 60 vale raiz de 3, se o 60 vale raiz de 3 sobre 2, o 240 vai valer menos raiz de 3 sobre 2. Então, a primeira solução eu já tenho. A primeira solução, o seno de 240 é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Vejamos como é que foi com a resolução lá. Vejamos como é que ficou a resolução. Vamos... É um exercício resolvido, né? Vamos ver aqui a resolução dessa primeira questão. A resolução dela ficou dessa forma aí. Olha aí como é que ele fez. Né? É dessa fórmula aí. Ó. 60, 240 menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Bem fácil. Menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Agora vamos para a próxima questão. Na próxima questão, ele quer saber, qual a letra D, o seno de 135. Eu tenho que descobrir quem é o 135. O 135 está no terceiro. Ó. Qual é a fórmula? A fórmula é você pegar π e subtrair pelo ângulo A. Que o ângulo A, no caso, é o 135. Né? É a fórmula da aula passada. E o π vale quanto? 180. Quando você subtrai, vai dar o quê? 45. Ah, então o 135 é o mesmo que 45. Puxando essa reta aqui, aqui é quem ele é. É esse ponto aqui, ó. Ele é de 45? É esse cara aqui. É o mesmo 45. Esse aqui é o 135. Deixa eu só... 135. E qual é o seno dele? Raiz de 2 sobre 2. Está aqui a resposta, já encontrei. Raiz de 2 sobre 2. Agora o 5π sobre 3. Aonde está o 5π sobre 3? Né? Aí é que eu tenho que descobrir aonde vai estar localizado. Para mim saber quem é o 5π sobre 3, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar o π em 180 e dividir por 3. Então vai ficar 5 vezes 180 dividido por 3 dá 6 vezes 3, 18, 60. 5 vezes 6, 30 é o 300. 5π sobre 3 é o 300. Ah, 300. Que está no quarto. Quem é que está no quarto? Não é 300 não está no quarto? Não. 300 não está no quarto? Porque aqui não é 270? Aqui não é 360? Qual é a fórmulazinha para quem está no quarto? Está nessa posição? Vai ser 2π menos o ângulo A, que é o ângulo procurado. 2π menos A. 2π não é 360? Então vai ser 360 menos A. A não é 300? Ah, então é o mesmo 60. É o mesmo 60. Olha aqui, ó, é o mesmo 60. Então é só puxar aqui, ó. O 300 vai estar aqui. Ó. Certo? O 300 vai estar aqui. Quem é esse 300? O 300, na verdade, quem é? É o 5π sobre 3. Qual é o seno dele? Menos a raiz de 3 sobre 2. Então, a minha resposta aqui, deixa eu só apagar aqui, é o quê?
é menos raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é raiz de 3 sobre 2 negativo. Beleza? Então ficou fácil. A última questão é 7π sobre 6. Aonde é que vai estar 7π sobre 6? Eu tenho que descobrir, né? Vai ser 7 vezes 180 dividido por 6. Então vai ser 7 vezes 3 vezes 6, 18, 30. 7 vezes 3, 21. Coloco o 0, 210. É o 210, está no terceiro quadrante. 210 está no terceiro quadrante? Então, essa fórmula, cadê? Terceiro quadrante, a fórmula do terceiro quadrante. 200, bem que eu usei aqui, ó, A menos π. Então, vai ser 210 menos 180. Que é quem? É o 30. Então, 7π sobre 3 é irmão do 30 lá, ó. É irmão do 30. Então, é só puxar para cá, ó. Aqui. Certo? É irmão do 30. Aí a pergunta é, quem é esse cara? Quanto é que ele vale lá? O 30 vale quanto? 1 sobre 2. Não é? Então aqui vai dar menos 1 sobre 2. Logo, a nossa resposta, se 30 é irmão... Se o 7π sobre 6 é o 210. Aqui, ó. 210. Que por sua vez, ó, se eu pegar uma reta aqui, ó, vai dar 7, vai dar em cima. 210. Se eu tirar uma reta aqui, ó, vai dar exatamente no 30. E qual é o valor dele? É 1 sobre 2. Então vai ser esse mesmo aqui, ó. Menos 1 sobre 2. 210 é 7π sobre 3. Apagando isso aqui, 7π sobre 3, que por sua vez é menos 1 sobre 2. Então tá aí. A primeira resposta é menos raiz de 3 sobre 2, a segunda, raiz de 2 sobre 2, a terceira, menos raiz de 3 sobre 2, e a quarta, menos 1 sobre 2. Eu só tenho como fazer de uma forma mais rápida, isso aqui tem, ó. Se eu pegar, por exemplo, 5π sobre 3, né, porque a fórmula não é 5π sobre 3, não deu 300, não é, ó? Então é só eu pegar a fórmula, ó, 360, que é 2π menos 5π sobre 2, certo? Aí, ó, coloco 2 vezes 2, 4, 4 menos 1 é π. Π sobre 2, não é? Deixa eu ver. Não, tá errado. É 2π menos 5π sobre 3. Não é? É 5π sobre 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Π sobre 3. Π sobre 3. Quem é o π sobre 3? É a mesma coisa que 60. 60, aqui é π sobre 3. Ó. Π sobre 3. Quem é o π sobre 3? É raiz de 3 sobre 2. Por isso que a resposta é raiz de 3 sobre 2. Não é? Então, olha aqui, a resposta é menos raiz de 3 sobre 3, que é aqui para baixo, né? 5π sobre 3 é aqui para baixo. Então, tá aí. Respondida a nossa questão. Aí, agora, vocês respondam os exercícios, tá bom? Fazendo a construção desses gráficos aqui. Use o compasso, uma régua, que vai dar tudo certo. Ok, gente? Essa era a nossa aula de hoje, tá certo? E aí a gente conclui as atividades que eu vou colocar lá no AVA para que vocês possam estar resolvendo todas as questões lá do AVA. Ok? Valeu, muito obrigado a todos.